No meio de uma reunião de emergência à 00:30, a CEO Sofia Mendes estava a segundos de assinar um contrato bilionário, quando o faxineiro viúvo Marcelo Santos, pai solo, acidentalmente derrubou água no notebook dela. Todo mundo congelou. A tela piscou com um chiado agudo. Apagou. Depois voltou à vida, mostrando algo que ninguém esperava. Uma janela estranha exibia prints de e-mails, plantas confidenciais, logs de backup, sendo enviados escondido para os servidores da Horizonte Tech. Sofia virou-se num estalo, pronta para demitir Marcelo na hora. Mas ele encarou ela de frente e disse: "Agora você tá vendo por que eu precisei fazer isso? Se eu não tivesse derramado essa água, toda a tecnologia teria sido roubada." Mas quem era ele de verdade? E como ele sabia do ataque antes de todo mundo? A Torre Aurora se erguia 48 andares acima de São Paulo. Sua fachada de vidro refletia as luzes da cidade, como chuva congelada na Paulista. No 48º andar, a sala de reuniões era puro aço e vidro, feita para deixar os executivos se sentirem poderosos e expostos ao mesmo tempo. 21 andares abaixo, o centro de operações de segurança zumbia com servidores e telas. 2 níveis abaixo do lobby, no subsolo 2, ficavam as salas de manutenção, onde os funcionários invisíveis mantinham as veias do prédio pulsando. Um mundo que quase ninguém via. A empresa estava no meio do que chamavam de mês de auditoria de segurança. Uma frase que deixava todo mundo de cabelo em pé. Mas a pressão de verdade vinha de outro lugar. A Aurora Tech ia fechar o contrato do projeto Água Viva, um chip revolucionário de sensor em água, que detectava contaminantes em tempo real e transmitia dados pela própria água. Tecnologia valia bilhões, e era alvo fácil. Sofia Mendes não dormia direito há 3 dias. Aos 34, era a CEO mais jovem da história da empresa, e o conselho nunca deixava ela esquecer. O diretor financeiro Henrique Dantas vivia no pé dela, insistindo que precisavam fechar com a Horizonte agora, para estabilizar as ações. A pressão sufocava, mas tinha algo mais roendo ela por dentro, algo sem nome. 2 anos atrás, um projeto menor vazou antes do lançamento. Ela nunca descobriu como. Desde então virou paranoica. Checava log de acesso pessoalmente. Usava o anel da mãe na mão direita, uma aliança fina de prata, que lembrava o único conselho que a mãe deu antes de morrer: confie nas pessoas certas, não só nas poderosas. A roupa dela era armadura. Hoje, vestido vermelho justo sob blazer grafite, cabelo loiro solto em ondas. Guardava rascunhos das plantas num cofre criptografado na rede interna, só com biometria e senha pessoal. Achava que era seguro. Estava prestes a descobrir que não era. Marcelo Santos empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor vazio do 48º andar. As rodinhas chiavam de leve no mármore polido. Aos 36, fazia turno da noite como faxineiro há 3 anos. A maioria via o uniforme e o balde, e parava de olhar. Não viam um homem que já foi engenheiro de segurança de redes, que projetou sistemas de detecção de intrusão para uma grande tech, antes de tudo desabar. 4 anos atrás foi incriminado por um colega que roubou suas credenciais para encobrir uma brecha. O projeto caiu. Marcelo tinha provas que podiam limpar seu nome, mas usá-las significaria arrastar ele e a filha Lara, de 8 anos, por uma batalha judicial de anos. Ele escolheu diferente. Assumiu a culpa em silêncio. Pegou um emprego que permitia estar em casa quando Lara chegava do ônibus escolar. Trabalho de faxineiro. Simples, honesto e invisível. Mas Marcelo nunca deixou de ser engenheiro. Ele percebia coisas. Via cabos de rede mal blindados, detectores de fumaça piscando em padrões de firmware bugado, leitores de cartão registrando tentativas falhas em horários estranhos. Carregava um chaveiro multiferramenta que abria a maioria das fechaduras mecânicas do prédio, um pano de microfibra que servia de proteção antiestática, e um pendrive com ferramentas de verificação offline. Aprendeu da forma dura a nunca confiar em rede que não controlava. Sua filha Lara era brilhante como só criança de 8 anos consegue ser. Via conexões que adulto perde. Amoava robótica e ciência da água. Enchia o apartamento com desenhos de máquinas que transformavam gotas d'água em portadoras de sinal. Um desenho mostrava uma gota única se dividindo em arco-íris de dados. Marcelo pregou na geladeira. Ele ainda não sabia que era basicamente o blueprint do que a Aurora queria proteger. Cláudio Reis era o assistente executivo da Sofia.
E era bom demais no que fazia. Bom demais, alguns diriam. Aos 32, tinha cara que inspirava confiança imediata. Suave e sincero, com a dose certa de preocupação nos olhos. Sempre o primeiro a chegar, último a sair. Sempre com solução quando o prazo apertava. Tinha mania de falar urgente toda vez que pediam acesso extra, fazendo parecer absurdo atrasar por protocolo. Na carteira carregava 2 crachás do prédio, um oficial, outro de visitante contratado. Emitido há 6 meses para um fornecedor que já tinha ido embora. Cláudio guardou. Ninguém notou. Aquele segundo crachá abriu a porta do cofre 3 vezes na última semana. Sempre depois da meia-noite. Sempre quando as câmeras do corredor estavam no loop de manutenção. Leonardo Bittencourt comandava-o com precisão de engenheiro e paciência de professor. Acreditava em processo, documentação, em logar e revisar toda mudança. Aos 41, usava sempre camisa social azul clara. Ficava bravo de verdade quando pulava um protocolo por conveniência. Ultimamente perdia mais essas brigas do que ganhava. Os pedidos urgentes do Cláudio eram aprovados por executivos que não queriam levar culpa por atraso. Vivian Costa cuidava da assessoria de imprensa com o olho calculista de quem sobreviveu 3 escândalos corporativos. E aprendeu que o encobrimento sempre é pior que o crime. Amanda Lima, assessora jurídica-chefe, pensava igual. As duas vinham avisando Sofia há semanas. Assinar com Horizonte antes de terminar a auditoria era loucura legal e de imagem. Mas Henrique tinha o ouvido do conselho. E o conselho queria números trimestrais que agradassem acionista. A reunião de emergência no 48º andar rolava há 2 horas. Quando o carrinho do Marcelo apareceu no corredor do lado de fora. Pelas paredes de vidro, dava para ver Sofia, Henrique, Cláudio e Leonardo. Em volta da mesa. Documentos espalhados como guerra de papel. O memorando de entendimento com Horizonte no centro. Esperando assinatura. Marcelo passava pano no chão quando ouviu a voz da Sofia subir. Cuidado aí. Tinha água no piso. Ele olhou e viu ela fuzilando ele pelo vidro. Acenou pedindo desculpa. Empurrou o carrinho mais pra frente. Mas manteve o balde perto da porta. Não foi por acaso. Nas últimas 3 noites. Ele notou algo errado no access point sem fio perto da sala. A luz de atividade piscava em padrões que não batiam com o tráfego normal. Hoje cedo, no armário de utilidades do andar, encontrou cabos novos que não estavam em nenhum log de manutenção que ele checou quietinho. Alguém instalou rede secundária. E estava ativa agora. Dentro da sala, o notebook da Sofia aberto na cabeceira, mostrando as cláusulas finais do contrato. Ela deixou um copo d'água na mesa perto da borda, para pegar quando a garganta secasse de tanto falar, perto demais da borda. Acontece que Marcelo voltou pro lado da porta, cronometrando o movimento. A roda do carrinho pegou na soleira, jercou pro lado. A mão dele foi estabilizar, mas o cotovelo bateu no balde. O balde tombou. Água voou em arco brilhante. Entrou pela porta que deixaram entreaberta para circular ar. Acertou o copo da Sofia, que caiu para frente, jogando mais água direto no notebook aberto. A máquina chiou. Tela preta. Todo mundo pulou da cadeira. O rosto da Sofia passou de choque para fúria em meio segundo. Por 3 segundos, só silêncio e pingos d'água nas cadeiras de couro. Depois a tela do BIOS piscou. Texto branco no preto. Rodando startup. Aviso, Secure Boot. Integridade violada. O sistema carregou mesmo assim. E quando carregou? Uma janela surgiu no centro da tela que não estava lá antes. Barra de progresso. Transferência para servidor chamado horizonsecure.net. Prints de e-mail rolando. Fragmentos de blueprint. Logs de backup. Upload rodando escondido no background. Agora exposto porque a perda brusca de energia matou o processo que mantinha invisível. Sofia encarou a tela. Cláudio se mexeu na hora. Voz macia e preocupada. Precisamos confiscar qualquer dispositivo não autorizado. Talvez começar pelo pendrive do faxineiro. Sabotagem clara. Henrique exigiu saber o que estava acontecendo. Leonardo se aproximou do notebook. Rosto perdendo cor ao ler os nomes dos arquivos vazando. Marcelo ficou na porta. Água pingando do pano. E encontrou os olhos da Sofia. O olhar dela cortava vidro. Ele falou baixo, cada palavra pesada. Não assina esse contrato. Alguém plantou uma porta dos fundos. Seu notebook tá comprometido há dias. Segurança chegou em minutos. Levaram Marcelo para uma salinha no 47º andar.
chaveiro e pendrive confiscados. Sofia mandou Leonardo rodar diagnóstico imediato. Cláudio insistiu para manter o cronograma, lembrando que Horizonte deu garantias, que atraso custava milhões, que estavam exagerando num glitch técnico. Henrique apoiou, falando de preço da ação e confiança do investidor, mas algo mudou na cabeça da Sofia. Ela viu aquela barra de progresso. Viu as plantas proprietárias listadas pelo nome. E Marcelo Santos, o faxineiro que mal notou em 3 anos, olhou para ela sem medo nem subserviência, e disse para não assinar. Ela mandou Henrique e Cláudio esperarem. Depois seguiu Leonardo pro centro de operações de segurança no 21º andar. Sala escura, só brilho de monitor, telas mostrando fluxo de rede, painéis de status de servidor, logs de acesso rolando como cachoeira digital. Dedos do Leonardo voaram no teclado puxando dados forenses. Os hashes não batiam. Arquivos no cofre criptografado da Sofia. E os abertos no notebook não eram idênticos. Alguém alterou. Logs de acesso mostravam entradas fora do horário comercial. Timestamps batendo com cans de crachá. O ID do crachá não era da Sofia, nem do Leonardo. Era de credencial de contratado que devia ter sido desativada meses atrás. Leonardo cavou mais. Achou um agente rodando no notebook dela disfarçado de update de touchpad. Criava túnel criptografado pela rede Guest, pulando o firewall corporativo inteiro. O servidor de comando e controle apontava para horizonsecure.net. O mesmo endereço da janela de upload 2 andares acima. Marcelo, sentado na salinha de detenção, pensava na filha. E na promessa que fez de sempre fazer trabalho limpo, honesto. Manteve a promessa por 3 anos. Hoje quebrou outra regra. A regra de que gente invisível deve ficar invisível. Perguntava se valeu a pena. Seu pendrive estava num saco de evidência na mesa. Dentro, ambiente Linux botável e ferramenta de verificação de checksum que ele escreveu anos atrás. 3 noites atrás, viu Cláudio entrando na sala de servidor durante ronda de limpeza. Cláudio com tablet na mão, cara nervosa. Marcelo, curioso e cauteloso depois de anos vendo o sistema falhar por pular etapa. Fez backup de certos arquivos do sistema antes do backup automático noturno. Não era procedimento. Era instinto. A porta abriu. Sofia entrou seguida de Leonardo. Ainda de vestido vermelho, blazer perdido em algum lugar. Expressão mudou de raiva para algo mais complexo. Sentou na frente dele. Explica. Marcelo contou do access point sem fio, dos cabos não autorizados, dos padrões de tráfego estranhos que notou a semana toda. Contou que o notebook dela estava tunelando dados pela rede de convidado, que a perda súbita de energia matou o processo de criptografia, expondo o que estava por baixo. Contou que se ela assinasse hoje, a Horizonte teria cópias completas das plantas do Água Viva antes da tinta secar, e a Aurora perderia a corrida de patentes sem nem saber que estava competindo. A mão da Sofia foi pro anel da mãe, girando devagar no dedo. Estudou o rosto do Marcelo. Procurando mentira e encontrando só cansaço honesto. Você podia ter falado com alguém. Tentei. Há 3 dias falei de atividade estranha na rede pro supervisor. Ele disse, faxineiro não dá palpite de ti. Ontem deixei bilhete. Não responderam. Hoje vi a reunião pelo vidro e soube que o tempo acabou. Então fiz a escolha. Cortei a conexão do único jeito que pude. Leonardo rodava mais checagens durante a conversa. Agora levantou o rosto, expressão grave. Ele tá certo. O job de exfiltração estava quase completo. Mais 10 minutos e teriam tudo. Sofia se levantou, andou até a janela. Olhou as luzes da cidade refletidas no vidro como diamantes espalhados. Sua empresa, sua responsabilidade. Seu quase erro catastrófico. Tinha ficado tão focada na pressão de cima, que parou de confiar no próprio instinto, e quase foi destruída por alguém que confiava cegamente. Virou pro Marcelo. Preciso que você me ajude a consertar isso. Por que confiaria em mim? Porque você parou um upload em vez de começar um. Porque teve 3 anos para roubar o que quisesse. E usou esse tempo consertando luz quebrada e reportando o risco de incêndio. Porque ela pausou a admissão difícil, passei 2 anos confiando na pessoa errada. Talvez seja a hora de tentar confiar na certa. Mandou Leonardo restaurar acesso do Marcelo. Dar o que precisasse. Leonardo hesitou um segundo, depois assentiu. Isso já era além de protocolo. Era emergência. As próximas 6 horas foram caos controlado.
Equipe do Leonardo descobriu que os arquivos modificados foram acessados 17 vezes com o crachá secundário do Cláudio. Timestamps batiam certinho com logs de acesso noturno ao prédio. O agente de exfiltração foi instalado durante update de rotina que Cláudio se ofereceu para fazer pessoalmente, alegando eficiência. Quando confrontado, Cláudio ficou calmo. Explicou que Horizonte pediu arquivos de demonstração para verificar integração. Prática padrão de fornecedor. Estava tentando agilizar o negócio. Henrique apoiou, desesperado para manter o contrato vivo. Mas Marcelo tinha mais uma prova. Do pendrive, tirou comparação de checksum entre master do cofre e versões alteradas. As mudanças não eram só cópias. Alguém embutiu metadados extras. Alterações microscópicas que dariam a Horizonte prova de invenção anterior em disputa de patente. Roubo sofisticado disfarçado de cooperação legítima. Amanda Lima, assessora jurídica, viu as implicações na hora. Se assinassem hoje, entregariam não só tecnologia, mas munição legal para os concorrentes. Danos de processo quebrariam a empresa. Notícia do vazamento começou a vazar antes do amanhecer, aparecendo em blogs especializados em espionagem corporativa. Alguém deu furo, provavelmente para forçar a mão da Aurora. Vivian Costa convocou reunião de emergência de relações públicas. Cara fechada. Bolsa abria em 3 horas. Precisavam de nota. Conselho exigia explicação. Henrique Dantas, sentindo o chão sumir, sugeriu suspender Sofia temporariamente para acalmar investidor. Instinto de sobrevivência política, jogar alguém pro mar para aliviar o barco. Metade do conselho concordou. Sofia ficou na frente de todos. Voz firme apesar do cansaço e traição. Explicou o que rolou. Assumiu responsabilidade por não ter pego antes. Depois apresentou provas de sabotagem deliberada. Anunciou suspensão indefinida do negócio com Horizonte. Lockdown total de acesso externo. Servidores do Água Viva Ergapeda até verificar backup limpo. Henrique tentou interromper falando de consequência de mercado. Sofia cortou. A gente sobrevive à queda na ação. Não sobrevive perder a tecnologia central e passar década na justiça. O negócio tá morto até a casa estar limpa. Mas prova sozinha não estancava o estrago. Precisavam identificar todo mundo envolvido e tapar toda a fresta. Marcelo sugeriu uma armadilha, para forçar os conspiradores restantes a se exporem. Era arriscado. Exigia que Sofia confiasse nele 100%. Ela pensou no anel da mãe. Em confiança, intuição, custo de errar. Deu ordem para prosseguir. Enquanto planejavam a contra-operação, Cláudio fez o movimento dele, percebendo que a investigação fechava. Ativou o programa Viper para apagar evidência dos servidores comprometidos. Mas o Viper era agressivo. Sobrescrevia dados rápido, gerando calor enorme no array RAID. Sistema de refrigeração lutava para acompanhar. Na sala de servidor do 21º andar, alarme de temperatura gritava. Faísca pulou de fonte sobrecarregada para feixe de cabos. Detector de fumaça devia disparar na hora. Não disparou. Alguém ajustou sensibilidade semanas atrás em manutenção de rotina, ganhando segundos preciosos de atraso. Quando o sistema de supressão ativou, fumaça já saía pro corredor. Sofia estava no centro de operações quando o alarme bateu. Correu para a sala de servidor, pensando só nos drives de backup limpos do Água Viva. Fechadura eletrônica default para modo seguro, selando fogo dentro e prendendo quem pudesse estar lá. Puxou a porta. Não abriu. Marcelo apareceu do lado com chaveiro e multiferramenta. Anos mantendo infraestrutura ensinaram override manual de todo o sistema. Abriu tampa de emergência. Desviou trava eletrônica com alavanca mecânica. Puxou porta. Calor e fumaça explodiram. Fica atrás. Ele ordenou. Mas Sofia já passou por ele, indo pro cage dos backups. Sprinklers explodiram no teto, encharcando tudo. Marcelo pegou o braço dela. Puxou para hack específico. Não o sotorage principal do Água Viva, já corrompido pelo Viper. Mas o drive parity que a equipe do Leonardo guardava como fail-safe final. Marcelo notou durante rondas de limpeza. Viu etiqueta vermelha de Survivor no chassi. Puxaram o drive. Água escorrendo no rosto. Fumaça ardendo olhos. Leonardo surgiu na porta, gritando para saírem. Os 3 tropeçaram pro corredor enquanto espuma de supressão disparava atrás, sufocando o resto das chamas. Sofia olhou o drive parity nas mãos do Marcelo como se fosse o santo graal. Depois olhou para ele.
O homem que acabou de salvar vida dela e futuro da empresa. Algo mudou na expressão. Última barreira profissional desabando. Me diz o que fazer, disse baixo. Marcelo traçou o plano com calma metódica de quem passou anos pensando em cenários de falha. Usaria um ambiente offline do pendrive para botar sistema limpo. Montar drive para it read-only. Extrair linha do tempo de metadados timestamped, mostrando exatamente quem acessou o que e quando. Chamariam Dante Oliveira da Unidade de Crimes Cibernéticos para documentar legalmente. Vivian seguraria a imprensa por mais 24 horas. Amanda prepararia injunctions contra Horizonte se evidência confirmasse cumplicidade. E armariam armadilha final. Criariam um honeypot chamado Água Viva V2 Final Sex Integração. Embutir pixels de tracking invisíveis e canários DNS que reportariam abertura instantânea em qualquer lugar do mundo. Depois dar acesso temporário ao Cláudio no cofre sob pretexto de ajudar na recuperação de desastre. Se ele mordesse isca, teriam prova de roubo ativo com validade legal plena. Sofia ouviu, assentiu. Faz. Enquanto Leonardo montava setup técnico, Sofia perguntou o que estava martelando na cabeça. O porquê você tá aqui? Por que faxineiro quando consegue fazer isso? Marcelo contou do projeto antigo da traição, de escolher filha em vez de carreira. Da promessa para Lara de só fazer trabalho limpo, honesto. Trabalho que deixasse dormir à noite. De como emprego invisível tem poder próprio. Porque gente fala na frente de faxineiro o que nunca fala na frente de engenheiro. Falei para minha filha que sempre faria o certo, mesmo quando difícil. Ela tem 8. Desenha gotas d'água carregando informação. Não sabe que o pai dela construía sistemas que protegem esse tipo de tecnologia. Queria que ela me conhecesse como alguém que cumpre promessa, não como quem jogou sujo e venceu. Pela primeira vez em 3 anos, Sofia sentiu o anel da mãe como algo além de peso. Confie nas pessoas certas. Ela confiou em credencial, cargo, apresentação polida. Esqueceu de confiar em instinto e integridade. Naquela noite, ela dirigiu até apartamento do Marcelo em Osasco. Prédio simples com boa luz e parquinho na frente. Lara abriu a porta com camiseta de robô. Cabelo escuro em rabo de cavalo. Parede coberta de desenhos e diagramas. Visão infantil de ciência e possibilidade. Um desenho chamou a atenção da Sofia. Gota d'água única se dividindo em 7 raios de luz. Cada raio carregando pacotinhos de dados. Embaixo, letras de criança com giz de cera. Lara escreveu. Água fala se você escutar. Você desenhou isso? Sofia perguntou. Lara assentiu de repente tímida. Meu pai diz que água pode carregar segredo. Diz que tudo deixa rastro. Sofia se abaixou pro nível da Lara. Seu pai tá certo. E ele acabou de salvar minha empresa prestando atenção nesses rastros. Mais tarde, depois que Lara foi dormir, Sofia e Marcelo sentaram na cozinha pequena com café e cansaço. Ela pediu desculpa por duvidar dele, por quase mandar prender, por 3 anos sem ver ele. Ele aceitou com graça quieta. Depois surpreendeu pedindo desculpa de volta, por não achar jeito melhor de avisar. Pelo caos que a escolha causou. Preciso que você lidere a reconstrução de segurança, Sofia disse. Não como consultor, como head de resiliência cibernética. Autoridade total, equipe completa, orçamento que precisar. Vamos redesenhar tudo em torno do princípio de que todo caminho de dado precisa de canário. Forma de saber se foi comprometido. Arquitetura de segurança temática de água. Ideia da sua filha, na real. Todo segredo deixa rastro. Marcelo hesitou. Tinha Lara para pensar, rotina que importava. Promessa de ficar limpo. Sofia viu o conflito e fez oferta que nunca fez. Horário flexível, home office quando precisar, e fundo de bolsa STEM integral para Lara começando agora. Não suborno. Investimento no futuro. Preciso de gente que eu confie. Gente que me diga a verdade mesmo quando incomoda. Gente que entende que proteger algo significa estar disposto a quebrar antes que outro quebre. Você passou 3 anos invisível, vendo tudo. Agora preciso de você visível, construindo algo que não quebre do mesmo jeito 2 vezes. A armadilha fechou 2 dias depois. Cláudio, achando que desviou suspeita para problema de integração com fornecedor, logou no cofre com credencial de emergência. Baixou o honeypot Água Viva V2. Transferiu para drive pessoal criptografado. Depois encaminhou por serviço anônimo para e-mail registrado no nome de Otávio Grant, CEO da Horizonte Tech. Canário DNS disparou em 8 minutos. Pixels de tracking reportaram localização.
Fazenda de servidores fora de Barueri, ligada à subsidiária da Horizonte. Arquivo aberto, copiado, distribuído para 3 destinatários internos no Lab de Desenvolvimento da Horizonte. Unidade de Crimes Cibernéticos do Dante Oliveira monitorava tudo de centro móvel a 2 quarteirões da Torre Aurora. Coordenaram com divisão de propriedade intelectual da PF. Mandados executados simultaneamente na sede da Horizonte e apartamento do Cláudio. Confronto rolou no escritório da Sofia. Cláudio entre 2 agentes federais enquanto Marcelo mostrava evidência em tela de parede. Logs de transferência com MAC address batendo com dispositivos do Cláudio. Timestamps correlacionando o SWIP de crachá dele com modificação de arquivo. Metadados de e-mail mostrando troca com Otávio Grant desde 11 meses atrás. Registros financeiros de depósito em conta offshore aberta semana após primeiro protótipo do Água Viva. Cláudio tentou última defesa, alegando que Marcelo fabricou prova, que faxineiro não tem expertise para coordenar algo tão sofisticado. Marcelo respondeu andando por cada prova técnica. Verificação Ashine. Anomalia no Anshak TLS. Correlação temporal entre SWIP do crachá e timestamp de modificação. Cada explicação precisa, metódica devastadora. Sofia viu Cláudio ser levado algemado. Esse homem que confiou agenda, senha, vulnerabilidade. Sentiu vazio pela traição, mas estranhamente clara. Teve tanto medo de confiar errado, que parou de confiar no instinto. Marcelo forçou ela a olhar o que realmente acontecia, não o que queria acreditar. Promotores federais denunciaram Cláudio por espionagem corporativa, furto de segredo comercial, fraude eletrônica. Horizonte Tech enfrentou processo civil por receber propriedade intelectual roubada sabendo da origem ilegal. Otávio Grant pediu demissão em 1 semana, alegando saúde, mas todo mundo sabia a verdade. Descoberta seria bruta. Amanda Lima coordenou resposta legal com eficiência de quem esperava essa briga. Vivian Costa gerenciou narrativa pública, transformando o que podia ser vazamento catastrófico em história de justiça rápida e vigilância interna. A ação caiu no começo. Depois recuperou quando a Aurora anunciou overall completo de segurança. E nomeou Marcelo Santos Head de Resiliência Cibernética. Posição executiva nova. Henrique Dantas pediu desculpa particular para Sofia, admitindo que pressão para fechar negócio era para encobrir falha dele, não servir empresa. Ofereceu demissão. Sofia aceitou. Conselho, assustado com quão perto chegaram do abismo, deu autoridade total para Sofia reconstruir infraestrutura de segurança como quisesse. Chega de atalho. Chega de pular protocolo por conveniência. Empresa curaria direito ou não curaria? Primeira iniciativa do Marcelo foi exatamente o prometido. A arquitetura de segurança temática de água, onde todo fluxo de dado tinha marcador rastreável. Anomalia disparava alerta. Confiança verificada continuamente não assumida para sempre. Contratou Leonardo como deputy. Trouxe Dante Oliveira como advisor externo. Montou o time que entendia que segurança não é prevenção perfeita. É saber quando foi comprometido e responder antes do dano virar irreparável. 1 ano depois, projeto Água Viva lançou com sucesso. Seus sensores inteligentes em água revolucionaram o monitoramento de infraestrutura em 6 continentes. Aurora Tech virou case de resiliência corporativa. Estudo em escola de negócios sobre sobreviver traição catastrófica e sair mais forte. Conferência anual de segurança aconteceu na mesma sala do 48º andar onde tudo começou. Marcelo apresentou nova arquitetura para os líderes da indústria, explicando como verificação contínua e login transparente reduziram intrusões bem-sucedidas a 0. Lara, agora 9 e mais à vontade falando em público, demonstrou protótipo de robô sinalizador em água que detecta anomalia em rede fluida e transmite alerta pela água mesma. Sofia assistia do canto da sala. Sem vestido vermelho e armadura. Só roupa profissional simples que transmitia confiança sem precisar performar. Aprendeu a confiar no time, a admitir incerteza, valorizar competência acima de carisma. Empresa mudou. Ela mudou. Depois da apresentação, quando convidados foram embora e equipe de limpeza arrumava, Sofia encontrou Marcelo na laje. São Paulo se estendia abaixo. Galáxia de luzes refletida em torres de vidro. Cidade parecendo quase líquida na neblina da noite. Sabe, Sofia disse, encostada no parapeito. Aquela noite que você derrubou água no meu notebook. Eu tava pronta para te destruir. Eu sei, Marcelo respondeu baixo.
Eu tava pronto para ser destruído. Mas não antes de parar o roubo. Você salvou tudo quebrando tudo. Ela virou para olhar ele. Esse homem que passou 3 anos invisível. Sacrificou carreira pela filha. Arriscou o pouco que restava para fazer o certo. Aquele notebook custava 8 mil. A empresa que quase perdemos valia 800 milhões. Melhor retorno que a gente já teve. Marcelo sorriu de leve. Seguro cobriu o notebook. Eu chequei. Claro que checou. Ela riu, se surpreendendo. O anel no dedo pegou luz. Usava ele na noite que tudo mudou. Tocou nele quando decidiu confiar. Confie nas pessoas certas. Minha mãe me deixou esse anel. Disse que ia me ajudar a saber em quem acreditar. Não entendi até conhecer alguém que preferia estar errado e honesto do que certo e corrupto. Primeiras gotas de chuva caíram, leves e mornas, salpicando o piso com estrelas escuras. Nenhum dos dois se mexeu para entrar. Chuva aumentou um pouco. Sofia fechou olhos, sentindo ela lavar o último resíduo da pessoa que era antes daquela reunião à meia-noite. Às vezes, Marcelo disse suave. Você tem que cortar a energia para ver o que realmente tá rodando. A água faz isso. Para tudo. Expõe tudo. Limpa tudo. Foi isso que você falou para Lara? Falei que a água carrega a verdade. Que não dá para esconder nada de algo que flui em todo lugar e lembra tudo. Ela entendeu melhor que eu. Criança geralmente entende. Ficaram juntos na chuva. CEO e chefe de segurança. 2 estranhos há 1 ano. Agora ligados por crise, reconstrução e intimidade estranha de sobrevivência compartilhada. Abaixo, cidade brilhava pela chuva como 1.000.000 de promessas refletidas em 1.000.000 de janelas. Sofia pensou naquela noite. No momento que tudo quebrou e se refez mais forte. Na escolha que Marcelo fez, sabendo que podia custar tudo. Na escolha que ela fez de acreditar nele apesar de todo o instinto gritar cuidado. Você derrubou água no meu notebook, disse, e salvou meu futuro. Às vezes Marcelo respondeu, é isso que precisa. Tem que desligar tudo para ver o que importa. Chuva caiu mais forte, lavando cidade. E em algum lugar abaixo, num apartamento em Osasco, uma menina de 9 anos desenhava outra gota d'água, dividindo luz em dados. Imaginando próxima coisa impossível que adulto um dia construiria. Futuro sendo esboçado em giz de cera. Protegido por gente que entendia que confiança não é fraqueza, é base. Que segurança não é muro. É saber quando algo furou. Que salvação às vezes vem dos lugares que ninguém olha. Sofia estendeu mão e pegou a do Marcelo. Não romântico, mas em reconhecimento. 2 que aprenderam mesma lição dura por caminhos opostos. Que poder sem confiança é frágil. Que visibilidade sem integridade é vazia. Que pessoa certa no momento certo muda tudo. Ficaram ali até chuva diminuir. Até cidade brilhar clara de novo. Até água escorrer das torres de vidro e sumir nas ruas abaixo, carregando carga de luz refletida para bueiros, rios, e finalmente mar, onde tudo dissolve, reforma e começa outra vez. Igual confiança, igual verdade, igual empresa que reconstruíram juntos, gota a gota cuidadosa.